Vezakô. Então, honra o mestre ou ancião. E também o... Zerru... Talmid Chacham, o estudioso de Torá. Ok? Então vamos lá. Alahá de número 1, capítulo 144. E diz assim: a pessoa tem a obrigação de honrar e respeitar o seu mestre, o seu Rav, mais do que seu próprio pai, já que o pai traz a esse mundo, Olam Hazé, e o mestre encaminha para o Olam Abá, o mundo vindouro. Aí tem aqui Kitsur Migeshet Shulchan. A partir de quando a obrigação de levantar ao mestre na frente dele? Essa é uma pergunta. Quando estiver dentro da distância de 4 amot. O que é 4 amot? 2 metros. A obrigação de se levantar é 4 amot. 2 metros. A pessoa deve permanecer de pé até depois de passar pela sua frente. Há que afirme que é preciso aguardar de pé até que o mestre se distanciar 4 amot. Então são várias opiniões. A primeira é que tem que ficar de pé nesses 4 amot, independente de onde ele esteja. A segunda é que enquanto ele estiver à vista. Tem uma outra opinião também, que você tem que se permanecer de pé. Gente, deixa eu só voltar, rebobinar um pouco a fita. Tem que ficar de pé na frente de alguém, é mitzvah de onde? Deoraita ou Derabanan? Deoraita. Qual é a prescrição inicial do mandamento? Vocês lembram? Vai criar 19, versículo 22. Isso. Levantar na presença de um sábio e reverenciar os anciãos. Isso, na verdade, ele basicamente está falando sobre os anciãos. Então, a grande obrigação é de levantar diante de... Está escrito literalmente diante das cães. Então, e se alguém tem 13 anos de idade e tem cabelo branco? Essa é uma pergunta que se faz no Talmud. A grande verdade é que quando chegam na decisão de quem é que tem que se levantar, são 2 motivos. A pessoa que tem cabelo totalmente branco, como alguém de 70 anos de idade. Ok? Certo? Então, tem 70 anos de idade, você pode levantar para ele. Não começar a ter cabelos brancos, mas ter cabelo branco de completo. Ok? Vamos lá, continuando. Alahá de número 2. Está escrito: levantar-se diante da cabeça branca das cães e amostra deferência ao ancião. Respeito ao ancião. Está escrito onde? 19, Vaikra, Levítico 19, 32. Ok? Ancião. O que significa ancião? Sabedoria, sábio. Exatamente. O Zaken, ou Zakan, significa, na verdade, vem também da palavra barba também em hebraico, e que significa alguém que é um erudito de Torá, conforme foi escrito: junta-me 70 homens dentre os anciãos de Israel. E ali tem a prescrição de que eles sejam sábios. Está lá em Números, Bamidbar 11 e 16, ok? Então Números está falando o seguinte, que é para se juntar homens sábios e que eram anciãos. Então, nesse caso aqui, faz uma junção dos 2 textos e fala o seguinte: na verdade, quando se fala para você levantar para o ancião, você está falando sobre um erudito de Torá, para alguém que é entendido de Torá. Lembrando, qual é a lógica disso? A lógica é exatamente a seguinte: quanto tempo tem esse livro aqui? Ele, mais ou menos 2006. 300 anos. 300 anos. O livro. Esse livro? O livro, mas já tinha sido escrito antes, né? Não, esse livro aqui tem 300 anos. A Torá, ela tem quantos anos? Caraca, acho que é a fundação do mundo. Tá, não, mas o Sefer Torá. Vamos lá, o Sefer Torá. 5.724 anos. Não, tem basicamente quase 4.000 anos, tá? Porque na verdade, na época de Moshe Rabbeinu era oral, né? Era oral. Então vamos lá. 1.800 anos mais ou menos, né? Isso, 3.800 anos mais ou menos. Vamos lá. Se eu pego a Torá e adquiro o conhecimento da Torá, quanto tempo eu estou adquirindo para mim de experiência? 3.800 anos. Entenderam? Então, quem é mais velho? Alguém de 70 anos ou alguém que é estudioso de Torá? Alguém que estudioso de Torá. Ok, ótimo. Se alguém lê e se identifica e absorve todo o conhecimento do Sefer Malachiah, livro de Malaquias, ok? O cara se tornou perito no livro de Malaquias, ok? E uma outra pessoa se tornou perito no livro de Gênesis. Qual que merece mais respeito? O de Bereshit. Bereshit, Gênesis. Por Porque quê? o profeta é apenas comentário. E é mais antigo. Ok? Então ele adquire mais tempo de vida. Então, na verdade, quando você adquire o conhecimento, você está adquirindo não só o seu conhecimento, mas também a alma de quem está te ensinando. Então, nesse caso, eu estou adquirindo 300 anos de conhecimento, quando você estuda, e que também já é acumulativo, porque ele acumula também o tempo da Torá. Ok?
Ok? Nahon? Entendemos? Então, na verdade, quando a gente está levantando para um sábio de Torá, mesmo que ele tenha 13 anos de idade, eu estou me levantando não para ele, mas sim para o conhecimento de Torá que ele tem. Ok? Nahon? Ok? Ele tem quantos anos então? Hã? O Bar Mitzvah tem 13 mais, digamos, uns 5.000 anos já comum. Ok? Então merece. Ok? Entenderam? Nahon? Vamos lá. Certamente li o termo ancião como referência à sabedoria, conforme está escrito na continuação. Dos que tu sabes que são anciãos do povo, do seu povo tu guardas. Está escrito também no mesmo capítulo. Então, na verdade, quando está falando o seguinte, olha, tu sabes que são anciãos, ou seja, como é que é? O Sol Eterno sabe quem é ancião? Quer dizer que não é fácil de saber quem é ancião? É exatamente isso que Bamidbar está falando. Que tem anciãos que a gente às vezes não sabe que eles são anciãos, porque não é nítido que eles são anciãos. Então só Kadosh Baruch Hu que sabe. Entenderam? Porque é o nível de conhecimento de tempo de vida que ele viveu. Então a mitzvah da Torá, de Oraita, é levantar-se para os anciãos. Cabelo branco. Porém tem que levantar para quem? Para quem também tem a experiência adquirida através dos estudos. Exatamente. Ok? Ron? Continuando. Onde é que parou aqui? Ok, portanto, é um mandamento afirmativo, ou seja, uma mitzvah positiva a ser levantar-se diante de um estudioso da Torá, um Talmid Chacham, de elevado conhecimento da Torá, mesmo que ele não seja mais velho que o seu mestre. Ok? Que ele não seja mais velho e nem que seja um rabino. Ok? Tá bom? Lembrando aqui, eu quero unir isso aí com a paraxá dessa semana. O que a paraxá dessa semana fala? Chegou Korach, ok? Que era de qual tribo Korach? Paraxá de hoje. Korach da tribo de Levi. Correto? Datan, Aviran e On. On ben Pele. Tá? On ben Pele era de qual tribo? Não. Reuven era Datan e Aviran. Pele era de qual tribo? Shimeon. Ok? Tem Datan e Aviran. Juntam 4 pessoas e juntam-se contra Moshe Rabbeinu. O que a Torá fala dessas 4 pessoas? Korach, Datan, Aviran e On ben Pele. Não, depois eu... Obrigado, tô dando. Não lembram? Falam que eram pessoas de nome. Eram pessoas bem vistas pela comunidade. Tinham Shem. Tinham um bom nome. Oi? Pessoas importantes. Então a Torá ela não fala que era um bando de desgraçados que foram contra Moshe Rabbeinu. A Torá ela fala que eram pessoas importantes. Nahon? Ok? Então eram pessoas importantes em primeiro lugar. Essas pessoas importantes, elas fizeram uma acusação contra Moshe Rabbeinu. Qual era a acusação que fizeram contra ele? Moshe Rabbeinu, lembrando, Moshe, Moisés, Rabbeinu, nosso professor. Ok? Acusou de nepotismo, né? Que ele colocou Arão do seu lado para poder fazer tudo. Só Arão que pode falar, só Arão que exerce sacerdócio levítico. Sim, mas antes dessa acusação a gente fala o seguinte, olha, vocês estão se colocando como Rav. A palavra ali usada em hebraico é Rav. Que era assim, vocês estão se colocando como se fosse mais importante que a comunidade. E o que ele afirma logo em seguida? Toda a comunidade é o que? Kadosh. Toda a comunidade é santa. Paraxá dessa semana, Paraxá Korach. Ok? Então, qual era a afirmação que eles fizeram? Agora, vocês estão se colocando como Rav. Naquela época ainda não usava ainda a palavra rabino ainda, mas foi usada nesse caso. Vocês estão querendo ser o rabino daqui da comunidade. Quer ser o rabino da cocada preta aqui. Então... Depois eu como. Espera um pouquinho. Aí, é o pessoal que não sabe, aqui a gente ainda tem comida ainda no Yeshiva. O pessoal que assiste pela internet. Nem cheiro vocês vão aí na internet saber como é que é. Então, meu marido, tem a obrigação, em primeiro lugar, de... eles estavam falando o seguinte, olha, vocês não são rabinos, vocês não são grandes. A palavra Rav em hebraico significa elevado, significa grande. Tá? Tanto que a gente fala Rav Emunatecha, né? Grande é a tua fidelidade. Então, na oração do Moreira Lefanecha. Então vamos voltar aqui pra gente não se perder. Toda. Eles começaram a falar, não, olha, você tá querendo se colocar em cima da gente. E depois a acusação posterior foi que por que tem que ser alguém da sua família? Por que tem que ser a Haron que tem que ser? Isso é nepotismo, né? Vocês estão querendo favorecer a família de vocês. Baruch atah Adonai Elokeinu melech haolam, shekol mihar baro, amém. Amém. Tem essa acusação. Em primeiro lugar, essa acusação é mentirosa? Não.
Vamos ver. A Torá não fala que ela é mentirosa. Mas a Torá dá bom testemunho desses camaradas. A Torá fala que eram pessoas de bom nome, eram pessoas importantes. E ainda mais falam que eram príncipes, Nisi'im. Então, Ravrim, qual a ideia? A ideia é que a Torá está falando o seguinte: eram pessoas boas, pessoas importantes. Porém, eram pessoas que estavam falando contra o líder e estavam fazendo acusações sérias. Poderia ser verdade, pode ser verdade, vamos ver. Depois dessa acusação, a Torá ela não mostra de fato quem está certo ou quem está errado. Essa é a questão. O que a gente viu lá quando Miriam, aí tem uma sequência de 3 parashot. Há 2 parashot atrás, foi uma parashat onde apareceu quem? Miriam e Aharon. O que eles fizeram? Falaram contra Moshe Rabbeinu. Falaram o que contra Moshe Rabbeinu? Acusaram ele de ter separado da esposa. Acusaram ele de ter separado da esposa. E depois qual a segunda coisa que ela fala? Miriam. Porque qualificado com mulher gentia, né? Não, isso é uma ideia cristã, não é uma ideia judaica. A ideia é o seguinte, que ela tinha falado que você abandonou sua mulher e seus filhos para lutar contra o faraó do Egito. Eu, Miriam, seu irmão Haron, ninguém precisou deixar a família. Por que você teve que deixar a família para poder lutar contra o faraó? O que houve? Por que você fez isso? Entendeu? Essa é a acusação básica. Então, essa era a acusação. Então a Torá também não fala que eles estavam errados. A Torá em nenhum momento fala que eles estavam errados na acusação que eles fizeram. Mesmo assim, ficaram leprosos. Sim. Por que eles estavam falando? Por que você tem que ser maior do que a gente? Não, a gente também é profeta também. Entenderam? Qual era a questão? Na verdade, o grande problema ali era que estavam tirando a autoridade de alguém que tinha recebido autoridade e que assim ia incentivar outras pessoas a se levantarem contra as autoridades. E assim uma reação em cadeia. Então a Torá estava em xeque. Ok? Uma rebelião, né? Sim. A Torá está em xeque. Não quer dizer que eles estavam errados. A Torá em nenhum momento afirmou que o que eles fizeram foi que a acusação foi errada, o que foi errado eles irem contra. O problema é que eles estavam se levantando. Mas uma coisa que também fala, não sei se foi o Gaon de Vilna, a gente estudou na semana retrasada, eu não me lembro quem foi que disse, mas alguém disse que o motivo deles não... Na verdade, eles não sabiam que ele era maior que eles. Eles falaram, você não é maior que a gente. E a Torá não fala que eles estavam mentindo. A Torá podia simplesmente falar, isso aí foi erro deles, isso aí foi mentira deles, não. A verdade é que eles não sabiam que ele era maior. Por quê? Porque Moshe Rabbeinu, em toda a sua vida, ele não agiu como se ele fosse pessoa diferente. Imagina alguém que ganha 100 mil reais. O que a pessoa faz? A pessoa começa a se comportar como alguém que ganha 100 mil reais. Moshe Rabbeinu não. Ele era alguém que ganhou as pedras de safira, ficou rico com as pedras de safira. Outra, ele venceu Og. Ele venceu uma guerra, ele se tornou poderoso de 2 formas. Porém, ele não se mostrou melhor do que ninguém. Se comportava como se fosse uma pessoa comum. Se alguém achasse Moshe Rabbeinu na rua e achasse qualquer Euven que andava lá na rua, você não ia ver diferença nenhuma. Ao contrário de muita gente, o rabino de verdade, ele vai para a Europa, viaja e não coloca uma foto no Facebook. Se ele for para Israel, ele coloca uma foto no Facebook, porque a Allahá diz que é para você não se colocar acima das outras pessoas. Tem uma mitzvah nossa que diz que nós temos que ter tzeniut. O que é tzeniut? É ter uma pessoa que tenha recato, ou seja, vai fazer as coisas, seja para você. Não queira expor, porque isso incentiva as pessoas a terem inveja. Ok? Ron? Entendemos? Então vamos voltar. Então Moshe Rabbeinu, ele não só era humilde, mas ele não mostrava para ninguém que ele era importante, porque ele era importante. Ele era a única pessoa no mundo, no passado, no presente e no futuro, que falava com Hashem face a face sem símbolo nenhum. Sem símbolo nenhum. Todos os outros profetas têm símbolo, têm sentimento, têm sonho, têm visão, direcionamento, Ruach HaKodesh, direcionado por Ruach HaKodesh. O único que recebeu promessa